Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula de filosofia, tá bom? É o capítulo 3, A Força Negra. Eu tô trabalhando com base nos livros, e assim de forma até direta com o livro, pois é o que vocês têm acesso com maior facilidade. Eu escaneei os capítulos dos livros para minha turma do oitavo B estar ciente disso, para o pessoal do oitavo ano A, entre em contato com algum colega da turma B que vocês conseguem adquirir o livro em PDF. E por conta de vocês terem um livro em PDF, por conta também ter alguns terem um livro físico, auxilia até na hora do estudo, de estar olhando a videoaula e de estar acompanhando também pelo livro. Então, eu vou trabalhando dessa maneira, apresentando o livro e pontuando. Obviamente, eu não vou descrevendo o livro, mas assim eu vou criticando também o livro, apresentando novos elementos do conteúdo, do tema. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente vai começar com o capítulo 3, A Força Negra, na aula de filosofia, para o oitavo ano, né? É o seguinte, uma coisa que a gente precisa, antes de eu começar a falar aqui sobre esse conteúdo, é que, é que a gente não pode associar, vamos dizer assim, associar a questão do negro, do que é o negro no Brasil, associar automaticamente e diretamente à cultura africana. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Por que, professor, nós não podemos fazer isso? Porque a cultura africana remete a aspectos do continente africano. E até mesmo é difícil descrever, vamos dizer assim, uma cultura africana. Pois o continente africano tem mais de 50 países, muito mais de 50 países, e cada país tem suas peculiaridades. E até mesmo no interior do país existem divergências e diferenças absurdas. Então é muito difícil de homogeneizar a cultura africana. Então esse é o primeiro ponto crítico que a gente precisa. O primeiro ponto crítico que a gente precisa. Primeira crítica, perdão, que devemos fazer, às vezes, as nossas interpretações de forma generalizada sobre o que é a cultura africana, ou então o que é o povo negro, né? É algo muito mais amplo e complexo do que nós imaginamos. Lógico que quando eu estou querendo descrever isso, em nenhum momento eu estou querendo negar as diferenças étnicas e que essas diferenças étnicas provocam discriminações, né? Não vamos negar isso, porque a discriminação, o racismo é algo inerente, é algo que existe e que, por sinal, devemos combater diariamente, né? Tanto o racismo e seus aspectos, vamos dizer assim, sutis, que nós não conseguimos enxergar de forma clara, quanto também aqueles escancarados. Precisamos combatê-los todos, esses dois aspectos do racismo. Mas voltando para o conteúdo. Aí o conteúdo ele vai falar de forma interessante, que é a questão vamos dizer assim, da chegada da cultura africana, e aí trata de forma bem genérica mesmo, de forma muito homogênea. Mas lógico que a gente não vai adentrar de forma específica, vamos trabalhar nesse sentido mais de forma com os pés no chão, estando ciente de que a África ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. E que, de fato, a sociedade brasileira ela é formada pela os aspectos e culturas do povo europeu, mas especificamente de grande peso do povo português, é, da diversidade de povos indígenas, então, ou seja, os povos indígenas, os povos nativos do território brasileiro, que nós chamamos de América Portuguesa, né? Antes, vamos dizer assim, antes de ser Brasil, e com a chegada dos africanos escravizados, mais elementos oriundos dessa vez do continente africano, mas de países de regiões específicas da África, como Nigéria, hoje o que hoje conhecemos como Congo, Angola. Esses países tiveram grande peso de fato na formação. Esses indivíduos africanos quando vêm para cá tiveram um papel fundamental para a formação da sociedade brasileira, né? E o que deixa o que deixa interessante no capítulo, o que me faz refletir é que automaticamente a primeira palavra que vem, né, logo no início do capítulo é candomblé, porque vamos falar de candomblé aqui nesse capítulo, vamos, mas é que quando fala de candomblé parece que a ideia é de sintetizar a cultura
negra ou a cultura africana a candomblé. Vamos ser sinceros, as questões não são assim, né? O fator não é esse. Quando falamos de cultura, vamos dizer assim, africana, entre aspas, no Brasil, é muito mais ampla do que somente o candomblé. Ou quando falamos da cultura negra no Brasil, não está associado diretamente com o candomblé. A questão é muito mais ampla, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. E aí vai falar do fator religioso, vamos dizer assim, africano. Tem uma coisa que a gente precisa situar, e aí isso aí é algo que precisamos entender, é o seguinte: a maioria das religiões no continente africano, nesse período, vamos dizer assim, no período do processo de colonização, antes mesmo da entrada dos europeus no continente africano de forma profunda, o que nós entendemos de religião e o que a gente pode descrever o que é religião na África, alguns antropólogos chamam de religião animista. O que são religiões animistas? É muito semelhante com o que nós entendemos de religião para o que descrevemos a religião para os indígenas, dos povos indígenas. O que é que os povos indígenas entendem, vamos dizer assim, o que é religião? É o quê? Toda aquela rituais, adorações, ritos de passagem e por aí vai, que tem uma relação com a natureza, em que o mundo real e o mundo espiritual, eles estão interconectados, eles estão ligados uns aos outros por meio dos elementos da natureza. É isso que é uma religião animista, tá bom? A religião animista é nesse sentido, tá bom, galera? E quando falamos de candomblé e de religiões, perdão, de candomblé e de religiões afro-brasileiras, não religiões africanas, vale lembrar que Candomblé, Umbanda, que são religiões aqui muito fortes aqui no Brasil, vamos conceituar de forma correta. Não podemos falar religião africana, religiões africanas. Devemos falar religiões afro-brasileiras, pois vieram resquícios de religiões animistas da África e quando vieram para o Brasil, junto com essa formação da sociedade brasileira, com elementos da cultura europeia, elementos da cultura indígena, mesclou-se com essa, vamos dizer assim, mesclando esse processo de aculturação, é que surge as religiões chamadas afro-brasileiras, né? Então essa é a definição do conceito de religião afro-brasileira. É que essa religião não é 100% africana. Ela é uma religião que sim, tem um grande peso dos africanos que vieram para cá como escravos e suas crenças e nas suas perspectivas das religiões animistas, mas não somente isso, mas colocando outros elementos que estavam também se colocando na sociedade brasileira, na formação da sociedade brasileira, como o cristianismo dos europeus, as religiões também animistas dos indígenas e por aí vai. Qual é a origem, né, vamos dizer assim, a origem dessa tradição da religião afro-brasileira pelo candomblé? É dos nagôs e dos iorubás, exatamente na região do Congo, da qual eu tinha comentado. E aqui vai falar um pouco sobre essa questão de nós entendermos que o peso e a compreensão dessa religião é muito semelhante à questão do peso e a crença dessas religiões afro-brasileiras, é muito semelhante com o que a gente entende sobre as compreensões das religiões politeístas da Grécia e da Roma Antiga, né? Trabalha-se muito com ao peso dos mitos, da mitologia, das histórias. E que não se resume a somente contos, mas uma estrutura que fortalece aspectos espirituais, da quais provocam reflexões, em que estrutura também sistemas de valores, conduta e por aí vai. Então é de fato uma religião, não é algo, uma seita, como às vezes muitos dizem, para, vamos dizer assim, rebaixar esse segmento religioso. Como os povos africanos não conheciam a escrita, passavam seus mitos, crenças, conhecimentos oralmente, através de gerações. Aos poucos o candomblé vem se incorporando nos textos escritos. Esse é um termo genérico, né? Olha a associação da religião. Esse parágrafo aqui é bem genérico, né? Olha como associa o candomblé automaticamente a povos africanos. Calma, não é bem assim. De fato, o candomblé, a formação do candomblé aqui
teve inúmeras dificuldades para transcrever seus escritos, ou para tentar escrever textos. Pois, primeiro, a maioria daqueles que praticam essa fé do candomblé sempre foram excluídos da sociedade, sempre foram marginalizados da sociedade, discriminados e até mesmo perseguidos. A sua religião foi perseguida, como é perseguida até hoje, né? Por fundamentalistas cristãos intolerantes. Então, assim, por isso que houve uma dificuldade aqui de as religiões afro-brasileiras elaborar textos escritos, né? Não é porque é de origem de povos africanos que não tinham domínio da escrita. Não é bem assim. E isso, lógico, fortalece uma tradição oral. Porque esses povos, muitos deles, não eram todos, mas muitos deles, a sua tradição de conhecimento era via oral. Mas vale lembrar que também teve escravos aqui no Brasil, vindos da África, que tinham domínio da escrita, tá bom? E eram até, alguns deles eram até intelectualizados, de formação do Islã. Tipo, outro elemento que deve ser destacado, na África não só tem religiões animistas, e até mesmo no período do tráfico de escravos, aquela comercialização toda, no próprio continente africano existia uma gama imensa de muçulmanos, né? E não de fiéis de religiões animistas, tá bom? Religião dos orixás, né? E aí, muitas vezes, quando a gente falamos das religiões afro-brasileiras, automaticamente falamos de orixás. E muitas vezes nós não sabemos o que é orixá, né? E o que são os orixás? Os orixás são os deuses que comandam a vida e a terra. E aqui vai descrevendo cada um, né? Tem uma coisa interessante dos orixás, que é muito semelhante à sua estrutura hierárquica com as religiões politeístas da Grécia antiga e da Roma antiga, que hoje caracterizamos como mitologias, né? Mas que na época podemos dizer que fazia parte de aspectos religiosos daquelas civilizações antigas. E eles têm uma coisa muito semelhante, que é, por exemplo, ter um deus, vamos dizer assim, um deus supremo, um deus central e os outros deuses, e esses deuses estarem atrelados a determinado elemento da natureza, determinada perspectiva da natureza. Isso é interessante. Um outro elemento também é a origem desse processo, a origem da Terra e da vida humana, descrita por essas religiões afro-brasileiras, está muito relacionada também ao céu, à Terra, ao cosmo, o universo. Você vê que tem uma semelhança entre diversas religiões nesses aspectos, né? O Ser Supremo, Olorum, o Deus de todas as coisas, segundo a tradição, Olorum incumbiu os orixás de criar e governar o mundo, deixando a cargo de cada um deles a responsabilidade de cuidar da natureza e dos seres humanos. Não havia separação entre o céu, Orum, e a terra, Aie, mas o homem sujou o céu e Olorum mandou separá-los. Aí vai falando um pouco sobre essa questão da origem, né? Da formação da formação da vida e da terra. Aqui, o que fazem os orixás? Qual é o entendimento que nós temos de orixás? E geralmente nós temos um entendimento de orixá muito equivocado, muito porque nós fomos bombardeados 24 horas por elementos discriminatórios, como sempre está associando orixás a demônios ou então manifestações demoníacas, blá blá blá. Nós não podemos enxergar dessa maneira. Por que não? Primeiro, do ponto de vista religioso, do ponto de vista legal, isso é crime, porque isso é uma prática de intolerância, de discriminação. E do ponto de vista religioso, nós temos que entender que é uma outra interpretação espiritualista, é uma outra interpretação religiosa acerca dos mistérios extra-humanos. E nós devemos respeitar essas interpretações, né? Cada religião tem sua interpretação. Há orixás que são responsáveis pela justiça, como Xangô. Conta a lenda que durante um longo tempo ele foi o rei de uma das cidades mais importantes da África, chamado Oiô. Na África, o seu culto é muito difundido no Brasil e ele é patrono da religião dos orixás. A tecnologia, os metais, a guerra estão sob o controle do orixá Ogum,
Antigamente Ogum era o orixá da pesca, da caça e da agricultura. Exu, o Exu, né, que geralmente é associado ao Satanás, né? Não tem nada a ver, Satanás é algo do cristianismo e Exu é algo das religiões afro-brasileiras, especificamente candomblé. O Exu é basicamente, pessoal, um mensageiro. Não tem nada de algo demoníaco. Ele tem um papel de fazer a comunicação entre o mundo dos orixás e o mundo dos seres humanos. Né? Ele lembra muito Hermes, né? Das religiões greco-romanas. Aqui vai citando outros orixás e sua relação com a natureza. Tem os orixás femininos que são muito fortes, né? Naná, dos lagos, Onilê. Tem uma coisa que a gente precisa entender também dos orixás, é que é o seguinte, a definição e o conceito de orixá, até mesmo no interior do candomblé tem vários segmentos do candomblé, não só tem um único segmento do candomblé. Tem o Nagô, tem Angola, se eu não me engano, tem vários tipos de candomblé. Então, nós não podemos nem mesmo homogeneizar o candomblé. E dentro da religião afro-brasileira, além do candomblé, tem Umbanda, que é uma outra, tem a Quimbanda, né, que é uma outra religião afro-brasileira, e por aí vai, tá bom? Aqui vai citando alguns orixás aqui, né? Aiô, dirigente de tempestade. Lógico que esses detalhes dos orixás, geralmente eu não tenho essa fixação para que vocês saibam detalhadamente. Mas é lógico que é curioso para vocês terem uma noção, né, do que é o papel desses orixás para essas religiões. Principalmente uma coisa interessante que é orixás mulheres, né? Não somente a presença de figuras masculinas, mas também de figuras femininas. Eu acho que a mais conhecida é Iemanjá, né? Que é a mãe dos deuses, dos homens, dos peixes, a senhora dos oceanos. Iemanjá é muito forte. Né? Galera, o destino dos seres humanos estão nas mãos dos Ifá. Oxalá ajudou na criação do mundo, da humanidade e da sociedade. E é o Senhor absoluto do princípio da vida, da respiração e do ar. É o criador do ser humano e recebe o título de grande orixá, né, que é o central, o fator central da organização espiritual e religiosa dos orixás. Candomblé ensina que os homens e as mulheres descendem dos orixás. Isso é outra característica importante que a gente precisa situar nas candomblés é o seguinte, é que olhe como se assemelha às interpretações religiosas até mesmo monoteístas, na qual, por exemplo, o ser humano ele é o filho de Deus, né? Isso nós somos essa interpretação cristã que nós somos filhos de Deus e somos a sua imagem e semelhança. Isso ocorre também de forma não de forma com essa expressão tão não com essa expressão que o cristianismo defende, mas que também ocorre no candomblé, quando associa-se que cada ser humano, lógico, aquele que professa, aquele que tem a fé nas religiões afro-brasileiras, em que eles têm, por conta dos seus traços e suas características, eles estão, vamos dizer assim, interligados a orixás. Geralmente são associados a 3 orixás, né? Cada filho de santo é aquele que pratica a fé, né? Aquele que está na religião do candomblé, das religiões afro-brasileiras. Geralmente são 3, que vai depender das características. Por quê? Porque eles associam, ó lá a questão da imagem e semelhança, porque eles associam os orixás também a características humanas, tá bom? Basicamente isso, pessoal. Eu vou agora. Aqui vai falar sobre Umbanda, uma proposta brasileira. A Umbanda vai ter muito força no século XIX, mas no início do século XX vai ganhando mais respaldo na sociedade brasileira. Ela tem elementos das religiões afro-brasileiras, do cristianismo e do espiritismo. E também de aspectos de religiões indígenas. A Umbanda. Aqui a Umbanda ela é muito forte. Você vê que a Umbanda tem caboclos, orixás, acredita em Jesus e seus ensinamentos, espíritos. É uma mescla de, vamos dizer assim, é uma religião 100% brasileira. 100% brasileira. Então é por isso, pessoal, é mais ou menos isso. Eu vou agora... O capítulo, de forma central, são esses elementos.
Eu quero que vocês vejam com atenção, né, depois, o capítulo aqui, na hora que eu estiver acompanhando, fazendo a leitura, ou então baixando o PDF e acompanhando. E aí eu vou querer que vocês façam agora uma atividadezinha, tá bom? E tudo isso vai ser corrigido lá no final. Essas são as questões, aí eu vou deixar aqui alguns segundos aqui para vocês pausarem e copiarem, tá bom? Então, é só isso. E até a próxima semana com mais um conteúdo de filosofia. Até mais. Tchau, tchau.